Breve histórico do nascimento, evolução e fundamento do espiritismo kardecista. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. França, 1804 a 1869. Allan Kardec, fundador da doutrina espiritual fundamentada na filosofia de Platão e Plotino, em que a vida humana é dividida em corpo e alma, sendo que a alma reencarna continuamente até atingir o grau máximo de perfeição necessária ao mundo de luz. Portanto, sendo possível pelo caminho do bem, vida moral espiritualizada e da caridade, sobretudo pela capacidade do perdão, fundamentos herdados do cristianismo, sendo a doutrina de Kardec uma junção do cristianismo e da filosofia grega antiga. O grande elaborador da filosofia espírita, o pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivaillot, usando o pseudônimo Allan Kardec, com boa formação em filosofia antiga grega, conhecedor de Santo Agostinho e Aristóteles. Definiu sua doutrina objetivando alcançar o mundo de luz, ou seja, a espiritualidade perfeita, por meio da caridade. Desse modo, o Espiritismo é uma doutrina fundada a partir da existência das manifestações do mundo dos espíritos. Kardec entende o Espiritismo como ciência, filosofia e religião. Procura compreender as manifestações espirituais por meio do trabalho mediúnico. Com efeito, o termo espiritismo, criado por Kardec para melhor definir suas ideias, reunidas no seu grande livro, O Livro dos Espíritos. Sua doutrina sustenta-se na ideia denominada de codificação espírita, após observação por ele de manifestações incorpóreas, o que ele chama de inteligências imateriais. Melhor explicitando, manifestações de espíritos. Seu trabalho acadêmico em referência à codificação espírita, composto pelos seguintes livros: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno. Soma-se a esse trabalho outras obras importantes. O que é o Espiritismo? Revista Espírita, obras póstumas. O espírita acredita na possibilidade da comunicação com os espíritos por meio de seus mediúnicos, orientando os mesmos para aceitar a realidade da desencarnação como caminho reencarnatório para chegar à perfeição. Desse modo, objetivando a consciência diante das dificuldades de espíritos inferiores na relação de uma futura reencarnação, objetivando uma nova condição de superioridade espiritual. Portanto, o Espiritismo não acredita em ressurreição, a principal diferença do cristianismo. Indispensável a relação
da doutrina com a vida prática, ou seja, o mundo da bondade com a caridade, que levarão em última instância à perfeição do espírito de luz. O grande valor do Espiritismo, por ser uma filosofia religiosa do bem, objetiva a perfeição, ou seja, a elevação do espírito por meio da caridade e do perdão. Para tal, desencadeia toda uma formulação ética e moral condizente à sociedade moderna. O Espiritismo não acredita na possibilidade da ressurreição. Entretanto, na contínua reencarnação, enquanto a pessoa não chegar a um certo nível de perfeição. Com efeito, ao morrer, o espírito da pessoa atinge o mais grandioso mundo de luz, cessando, portanto, os ciclos reencarnatórios. No entanto, a alma, enquanto não atingir a uma perfeição determinada aqui na Terra, lugar específico que serve à reparação, pode reencarnar consecutivamente a graus inferiorizados. Só a caridade e a extrema bondade, associadas ao mundo do bem e da ética, poderão interromper as continuidades reencarnatórias. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.